Olá, meu irmão. Olá, minha irmã. Tudo bem? A paz do Senhor Jesus seja com todos vocês. Que Deus abençoe você, sua casa e toda a sua família. Quem vos fala aqui é o pastor Emerson Sá. Queridos, eu há muito tempo não gravo um vídeo para estar colocando no meu canal, devido à correria tem sido bastante grande e o meu tempo tem tomado bastante devido à questão da igreja, e eu resolvi de gravar algumas mensagens para estar colocando nesse canal com alguns temas bastante importantes para que você possa abrir a sua visão à luz da palavra de Deus. Eu quero compartilhar com vocês aqui um texto que se encontra em Atos 2, versículo 42 e 43. Diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Amém? Eu quero iniciar uma série de mensagens a partir de hoje, dentro desse texto de Atos 2, 42 e 43. Quero falar um pouco sobre a verdadeira igreja. A igreja primitiva, ela foi um marketing, ela foi os nossos primórdios na fé, deixou para nós um exemplo como o cristianismo deve ser à luz da Bíblia e da palavra de Deus. A primeira mensagem dessa série que eu quero pregar para vocês, a primeira lição, se chama o posicionamento radical desta igreja. Qual é a identidade de uma igreja que vive em avivamento, em que representa o plano celestial de um povo que foi chamado para fora? Qual é a verdadeira identidade de um povo? Vendo o texto de Atos 2, é uma conexão de duas narrativas, é um artifício literário de Lucas para ligar um fato a outro fato que se segue. Quando ele diz e perseveravam, na verdade ele está fazendo uma ligação do que ele vem falando anteriormente com aquilo que ele pretende passar a partir de então. No capítulo 2, Lucas, que é o escritor de Atos, que se ocupa em narrar a descida do Espírito Santo sobre a igreja primitiva no dia de Pentecoste. E Lucas cuidadosamente narra todos os fatos que ocorreu naquele dia e no pouco dia seguinte do texto. E nessa narrativa, Lucas diz quais são as nações que estavam nesse dia, qual foi o povo que estava reunido e de repente veio um vento veemente e tomou todos que estavam ali reunidos e foram cheios do Espírito Santo de Deus. Em seguida, Lucas começa a narrar a pregação de Pedro no dia do Pentecoste, e ele descreve o discurso de Pedro na sua primeira experiência depois dele ter sido cheio do Espírito Santo. Em Atos 2, versículo 37, a seguir, o texto relata, Lucas, que na narrativa da qualificação da leitura, o que acontece, o resultado da pregação de Pedro, naquele mesmo fato da experiência que ele teve de ser cheio do Espírito Santo, que quase 3.000 almas agregaram a fé através
de Cristo Jesus naquele dia pela pregação do apóstolo Pedro. E Lucas dá seguimento no versículo 42. É uma continuação do que acontece na história da igreja a partir de então. No exercício da vida cristã, na comunhão entre os irmãos, e o mais interessante, que ele diz assim: em toda alma havia temor. E Lucas está dizendo o que a operação do dia do Pentecostes foi tão poderosa que os pregadores não precisavam pregar mensagens de juízo para causar temor naquelas vidas. O pregador não ameaçava aqueles que se rebelavam para que eles tivessem temor. A operação do Espírito Santo foi tão real que simplesmente em toda a alma havia o temor. Sem ameaça, sem chantagem, sem pressão emocional e sem pressão psicológica. Simplesmente em toda a alma havia o temor. O que nós vemos aqui é uma ação poderosa do Espírito Santo produzindo temor nessas almas, produzindo neles um sentimento de temor, de modo que eles não servem a Deus por medo do inferno. Eles não servem a Deus por medo de Deus os matá-los, mas simplesmente porque eles foram cheios, tomados, impactados do poder do Espírito Santo. E através desse poder, eles foram cheios de temor. Interessante aqui que temor não é medo. Interessante que temor não é medo. Temor aqui é reverência, respeito, contrição e devoção. Temor aqui é respeito, contrição, devoção e reverência. E por causa do respeito, da contrição, da devoção e as reverências, muitos sinais se faziam pelos apóstolos. Eu revendo essa qualificação, eu tomei um choque, porque eu pensava que o que ocasionava muitos milagres era bastante jejum, bastante oração e muita religião. Lucas diz o que causava milagres no meio deles era o temor que aquela igreja tinha. Os milagres eram resultados dessa reverência que eles passaram a ter com as coisas de Deus por causa do derramamento do Espírito Santo. Somos pentecostais, sim ou não? Vamos dizer que sim. Mas é incrível, saímos de um culto que o fogo caiu, a palavra foi forte, em línguas estranhas, mas ao sair de um culto como esse, falamos daquilo que achamos que não estava bom, ou seja, temos muito poder e pouco temor. Aí eu pergunto, ou nós perguntamos, por que Deus não faz mais milagre nas igrejas? Por que o paralítico não anda? Por que a astrose, osteoporose? Por que a câncer, AIDS, Covid-19? Porque uma série de esferas de enfermidade dentro da igreja. E para essa igreja que estou ministrando aqui, milagres era a consequência de uma vida perseverante na comunhão, no partir do pão, nas orações e no temor a Deus. Então, observando esse texto, muitas coisas que estavam como pilares de fundamentos bíblicos estavam fora, por devido ao comodismo de muitos fiéis que hoje não perseveram na sã doutrina, na palavra. Aí eu pergunto,
Porque Deus não faz mais milagre nos dias de hoje. Nós temos muitas línguas estranhas, temos palavras com pregadores eloquentes, mas nós temos pouco temor. Ouvimos uma palavra e ao sair do culto, vamos para um lugar que um cristão não deve ir, ou para uma prática que um cristão não deve se acomodar. Aí dizemos que o culto foi uma dádiva, foi uma bênção. Isso é falta de temor, irmão. Falta de reverência à Trindade Celestial. O segredo dessa igreja, o segredo da igreja primitiva, eles tomaram um posicionamento radical no temor. Em Atos 2, 42, 43, é o texto áureo de toda a Assembleia de Deus, de todas as igrejas. Eles são os nossos primórdios. Eles são o nosso exemplo, espelho, para que a igreja venha ministrar a palavra de Deus. Essa é a base fundamental da fé cristã. Interessante que nesse texto não encontramos palavras de exortação, não encontramos palavras de juízo, só encontramos a linda palavra: e perseveravam. E porque perseveravam ali, havia temor. No ambiente do cristão, nós pensamos depois da convenção nas Assembleias de Deus. É muito comum quando termina o apelo e pessoas se convertem. Nós, pastores, dizemos assim: agora que você aceitou a Cristo, agora você deve tirar o brinco, essa calça apertada, esse excesso de maquiagem, colocar um vestido até os pés, né? O sistema religioso, né, do nosso tempo, da nossa geração, ela pega um cardápio depois que uma pessoa se converte e aplica para essa pessoa com costumes e regras para que ela possa se adaptar ou adaptar, né? Para a igreja primitiva, não. Lucas está dizendo que não era necessário dar um cardápio de regras, porque simplesmente eles perseveravam. Simplesmente. Ou seja, se o novo convertido sentiu o poder de Deus na sua convenção, não precisamos dizer a ele o que ele deve tirar. O próprio Espírito Santo vai gerar nele temor. O próprio Espírito Santo vai orientá-lo do que ele pode e do que ele não pode. Como assim, pastor? Pela perseverança. Em Atos 2, versículo 42, parte A do texto diz o quê? E perseveravam na doutrina dos apóstolos. E como eles perseveravam na doutrina, eles também perseveravam na comunhão, no partir do pão, nas orações. E através dessas perseveranças, em cada alma havia o temor. E milagres se faziam pelos apóstolos, pelo simples fato, e perseveravam. Amém? Como estamos trabalhando sobre a igreja do avivamento? Hoje eu quero me ater sobre a perseverança. No Novo Testamento, a palavra perseverança está ligada à oração. Está ligada a um conceito que existe, oração. Em Atos 1, versículo 14, diz assim: todos perseveravam unanimemente em oração e súplicas. Em Atos 2, versículo 46 diz: e perseverando unânimes todos os dias no templo. Em Atos capítulo 6, versículo 4, nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. Em Romanos capítulo 12, versículo 12, diz assim: perseverai em oração. Efésios capítulo 6, versículo 18 diz: orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito, para o mesmo fim, perseverando. Em Colossenses capítulo 4, versículo 2 diz assim: perseverar em oração. Então nós podemos analisar que o Novo Testamento é um conceito da perseverança que está ligado à oração. Está ligado. Então em Atos 2, versículo 42,
essa perseverança está ligada na continuidade àquilo que aprendeste primeiro. Qual é a tentação que estamos sofrendo nesse tempo? A tentação de querer modernizar o evangelho. Hoje as pessoas, elas não perseveram mais na sã doutrina, que foi um conjunto de palavras que foi dado pelo bojo de ensinamento através de Jesus aos apóstolos, e dos apóstolos passado para as igrejas, e das igrejas nós deveríamos estar passando para os congregados, para os discípulos ou os liderados. E hoje nós queremos modernizar, nós queremos maquiar, nós queremos refazer tudo aquilo que nós já aprendemos desde o princípio. Então o evangelho não pode sofrer alteração na sua essência. O evangelho não precisa de inovação. Nós que pregamos o evangelho, que precisamos de renovação. Perseverar aqui é compreender que na igreja primitiva, Cristo e as Escrituras eram o centro. Segundo lugar, qual é o sentido amplo da palavra perseverança? Perseverar aqui é imitá-lo em tudo. Quem persevera na doutrina decide imitar Jesus. A maior pregação do evangelho somos nós. Não existe maior pregação do que a sua vida vivida pregando a própria palavra de Deus na sua vida condutória. Uma coisa importante que eu quero falar aqui: cristianismo não é religião, é cultura. A sua vida prega a palavra de Deus, irmãos. É bastante importante. A maior pregação do evangelho somos nós. O mundo precisa olhar para nós e dizer que essa pessoa me lembra alguém. Com quem você parece? Nós parecemos com Jesus, como dizemos? Quando o mundo olha para nós, se lembra de Jesus? Olha um texto que diz em Filipenses, capítulo 2, versículo de número 5 em diante. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 2, versículo 5. Olha o que diz: de sorte que haja em vós mesmo o sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou a si mesmo, tomando a forma de servo e fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, foi obediente até a morte, e a morte de cruz. Pelo que também Deus exaltou soberanamente, lhe deu um nome sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre o joelho dos que estão no céu e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que só Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então, olhando esse texto, a gente percebe que Cristo quer que nós imitemos a Ele, quer que nós seguimos as suas pisadas, os seus passos, a sua palavra, o seu estilo condutório de vida. Olha o que diz aqui na primeira carta de Pedro também, capítulo 2, versículo 21 ao 24. Diz assim, ó: porque para isso sois chamado, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo, para que os sigais as suas pisadas, o qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano, ao qual quando injuriava, não injuriava, e quando padecia, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente, levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos aos pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas foste sarados. Perceba, o que é perseverança? É seguir as suas pisadas. Mas, pastor, dá um exemplo, como que eu devo seguir?
Vamos aqui em Colossenses, capítulo 1, versículo 24. Carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 1, versículo 24. Olha o que diz o texto na carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 1, versículo 24. Diz assim o texto. Olha o que diz o texto. Diz assim, capítulo 1, versículo 24. Regozijo-me agora do que padeço por vós, e na minha carne cumpro o resto das aflições de Cristo pelo seu corpo, que é a igreja. Uma porção de sofrimento cabe a nós. Eu quero entender esse evangelho que as pessoas não querem sofrer, esse evangelho que as pessoas não querem carregar um pedacinho do peso da cruz, um evangelho de prosperidade, um evangelho de Deus só prosperar, de abençoar. Irmão, não sou aqui herege em dizer que Deus não abençoa, que Deus não prospera. Deus abençoa, Deus prospera. Só que o caminho do céu é espinhoso e apertado. O caminho do céu é um caminho de sofrimento. Jesus uma certa vez disse que aquele que não negar a si mesmo e tomar a sua cruz e seguir, não é digno dele, irmão. Uma certa vez, numa declaração, Jesus viu que não podia contar com a multidão. Ele declarou que ele era o pão vivo que desceu do céu. Todos se deslocaram e se escandalizaram, porque Moisés orou e pão do céu caiu. E ele olhou para os 12 fixamente e disse: quiseres ir embora também? Aí o apóstolo Pedro, cheio do Espírito Santo, vira para Jesus e disse: Pai, para onde iremos nós, se só tu tens a palavra de vida eterna? E ali, irmãos, o apóstolo Pedro se autodeclarou que só ele tinha o alimento que desceu do céu. Então existe uma porção de sofrimento que comete a mim como servo de Cristo, para seguir as suas pisadas. É isso que o apóstolo Pedro, na primeira carta do capítulo 2, no versículo 23, está dizendo. Jesus, quando injuriado, não injuriava. Quando atacado, não ameaçava. É só você analisar o texto. Olha o que Pedro diz. Ele entregava-se a si mesmo. Ele se entregava. Ele entregava os seus inimigos nas mãos dele mesmo. Ele não entregava seus inimigos na mão de Deus. A Bíblia diz que ele mesmo se entregava por eles. Siga as pisadas. Isso é perseverar. Faça a mesma coisa. Repita o que ele faz. Reproduza Jesus. Viva Jesus na tua vida intensamente. Injuriar quem sofreu, ataque que você sofreu, não revidar, em vez de pisar, em vez de devolver, em vez de ameaçar, entregue-se àquele que julga justamente essas pessoas. Você está entendendo, meu amado, a dimensão do verdadeiro cristianismo? Qual era o segredo daquela igreja que viveu um verdadeiro avivamento que marcou o século desta igreja e a sua estadia na terra? A perseverança. A ideia de perseverar aqui é permanecer naquilo que aprendeu primeiro. Dentro desse contexto, Cristo era o centro e a Bíblia o fundamento da fé. Se Cristo não for o centro e a Bíblia o fundamento da fé, não há avivamento nesse tempo. Perseverar é imitá-lo em tudo. E a gente conclui que perseverar é também que eles obedeçam de todo o seu coração. É entender que a nossa obediência não é presencial. A nossa obediência é fundamentada num princípio e deixar a palavra entrar no coração, deixar a palavra produzir em nós e ser guiada em nós.
Mateus capítulo 12, versículo 34 diz assim: a boca fala do que o coração está cheio. Salmo 119, versículo 11 diz assim: escondi a tua palavra no meu coração, para não pecares contra ti. Provérbio capítulo 4, versículo 23, do coração procede as saídas da vida. O que é perseverar? Romanos capítulo 6, versículo 17 e 18. O que me torna liberto do pecado é a decisão de obedecer a palavra de todo o coração. Pastor, eu não consigo vencer esse pecado. Primeiro, que a Bíblia diz que o pecado não pode ter domínio sobre vós. Você não perde a natureza pecaminosa. Enquanto estivermos aqui, somos fadados ao pecado, somos fadados às falhas, porque a natureza é pecaminosa. Mas ele não pode controlar você. Qual é o segredo para eu não ser controlado pelo pecado da vida? Obedecer de todo o seu coração. Eu preciso que a palavra entre no meu coração nesta noite, para que eu passe a vivê-la com intensidade. O nosso coração precisa estar cheio, e isso é perseverar. Porque havia temor neles, porque o coração estava preenchido, estava cheio, transbordante do Espírito Santo. Eu tenho visto, irmãos, no decorrer dessa minha caminhada, né? Eu aceitei a Jesus em 2003, fui resgatado da morte, onde estava amarrado, pronto para ser morto dentro de uma comunidade, onde o tráfico opera. E eu tenho visto muitas vezes pessoas chegarem feridas, porque seus antigos líderes ou seu pastor ameaçou ou amaldiçoou essa pessoa, né? E vivemos num ambiente de igreja que líderes, e isso aqui é meio complicado de falar, vivemos num ambiente de igreja que líderes retêm liderados, discípulos ou discipulados à base do medo. Só que nós precisamos entender que o medo só controla até que a verdade seja conhecida. O medo só controla até que a verdade seja conhecida. João 8,32. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O Evangelho não utiliza o mecanismo do medo para gerar discípulos. O Evangelho trabalha com o mecanismo da liberdade. Do contrário disso, não é Evangelho. Gálatas capítulo 5, versículo 1, carta de Paulo à igreja. Para a liberdade, Cristo os libertou. Quantas vezes uns são pressionados pelo medo, e tem uns pastores, uns apóstolos, uns bispos que se sentem poderosos porque conseguem controlar aqueles que estão debaixo da sua liderança pelo medo. Eu jamais quero que meus filhos me obedeçam pelo medo, porque se eles me obedecer pelo medo, eles não me obedecem. Eles não me obedecem. A obediência bíblica parte do princípio da honra. Eu reconheço a autoridade que repousa sobre ti e decido seguir essa orientação. Isso é pelo princípio da liberdade. Escute uma coisa para eu passar para a sua vida. Se você ficou livre dos demônios, mas se tornou servo de um endemoniado, você ainda é escravo. Ok? Eu vou repetir. Se você ficou livre da potestade de Satanás, mas é servo de um endemoniado, você ainda é um escravo. O Evangelho de Cristo não te escraviza. Quem faz isso é a religião. Quem faz isso é a mentalidade do homem
presunçoso, que querem discípulo para si e não para Cristo. O Evangelho liberta, o Evangelho quebra as cadeias. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Mas o segredo para essa libertação é obedecer de todo o vosso coração. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 5 ao 9, note que o texto de Paulo está dizendo que há uma espontaneidade e uma inteireza com o qual os irmãos de Tessalônica receberam a palavra, se entregaram à palavra, como eles recepcionaram a palavra que receberam dos pregadores, da palavra que foram fornecidas através das informações e dos sermões daqueles ministros que ministraram para a sua igreja. A Bíblia nos ensina que esta igreja de Tessalônica, eles obedeciam o ensino da palavra, de modo que se tornaram referência em toda a Ásia, em toda a Europa, por causa da sua decisão de obedecer de todo o vosso coração. E eu quero terminar essa palavra dizendo uma coisa importante para você. Esta igreja de Atos, ela tomou um posicionamento radical. O posicionamento radical que ela tomou, que ela não negou os seus princípios, e o bojo de ensinamento que foi dado aos apóstolos, eles receberam e perseveravam. E através dessa perseverança, eles perseveravam também na comunhão, no partir do pão, nas orações, no temor, e prova de consequência de uma igreja fundamentada como Cristo como cabeça e as Escrituras como fundamento. Sinais e prodígios se faziam pelos apóstolos. Que Deus abençoe você, que você possa assistir essa palavra, compartilhar essa mensagem, que essa palavra alcance um coração de uma pessoa. Que Deus abençoe sua casa, seu ministério, sua família, através do poder do nome de Jesus. Que Deus abençoe a todos. Não deixe de compartilhar, de dar seu like, de curtir, porque é importante esta palavra ser enviada e ministrada em todos os vossos corações. Que Deus abençoe a todos através do nome de Jesus.